Vamos falar então sobre, enquanto o pessoal escreve de onde está assistindo, sobre a necromancia. Fechar um pouco isso. A necromancia seria, vamos dizer, eu vou chamar de arte. Mas a arte, então, vai de você fazer alguma evidência ou ter alguma resposta através da ancestralidade, ou seja, dos mortos. Sim. Qual que é o trabalho que você exerce dentro da necromancia? Hoje eu trabalho dentro do aspecto do scrying, né, que é a projeção cristalomante, né, o projeto para dentro de cristais. E aí eu tenho a crença de que aquele cristal em si, ele já tem uma memória que pode ser acessada. Então aquele cristal tendo uma memória que pode ser acessada, eu junto o conhecimento da memória que aquele cristal tem com a memória que a pessoa tem sobre aquele espírito que ela quer conectar. E aí ali a gente plasma esse espírito, não aqui entre nós, eu não traria um espírito necessariamente aqui, mas a gente se projeta, né, ou melhor, eu me projeto através do cristal para um local onde essa imagem é criada. E essa imagem, ela carrega consigo toda a inteligência e memória que aquele espírito tem. E aí ali a gente vai bater um papo. E aí as conversas podem ser variadas. E você conversa, seria então com o espírito que aquela pessoa está tentando acessar. Isso. Interessante, legal. Então, para você funciona esse mundo espiritual. Sim, o mundo espiritual existe, mas o mundo espiritual enquanto um mundo de memórias. Então, mas aí do desencarnado, tá certo? Vamos lá, a pessoa desencarnou, você tá conversando com um desencarnado. É para me tirar dúvida mesmo em relação a isso. Você tá conversando com um desencarnado, vamos supor aqui, vamos falar, o pai do José, por exemplo, é falecido. Então vamos supor que você estivesse aqui com a sua bola, que tivesse com o seu oráculo. Aqui é a bola de cristal que você disse. E você estivesse fazendo esse trabalho com ele, ele conseguiria conversar com o pai dele. Isso, certo? Ele faria as perguntas e eu diria as respostas. E primeira coisa, como você obtém acesso a essas respostas? Elas são mentais, você enxerga, como é que é? Então, na verdade é um misto, né, de experiências, porque em algumas coisas são visuais, outras coisas são sonoras, outras coisas são informações que vêm como insights. Depende muito do momento, não é uma experiência padronizada pra mim também, saca? E você disse uma coisa muito interessante também, que foi o seguinte, que a pessoa vai fazer isso com você, esse ritual, essa consulta. Sim. Que se você... Existe um apelido de infância, uma particularidade, exato, obrigado. Uma particularidade da pessoa, que você vai buscar essa particularidade da pessoa junto ao espírito que ela tá tentando, ela tá tentando contato. E que se ela não tiver essa resposta, ela nem paga. Não, ela nem paga, porque a experiência não é verídica. Ela tá ali pra acessar a porra daquele espírito, saca? Então eu acho, dentro da minha ética de trabalho, eu acharia covarde, saca? E fora também que eu tenho muita certeza do meu trabalho, por isso que eu boto a prova. A mão no fogo ali. Então, assim, porra, um apelido. Às vezes o apelido eu escuto e não fica claro, aí eu vou pra uma vestimenta, entendeu? Ou então pra uma bebida que a pessoa gostava. Ou então pra uma música, entendeu? Às vezes não vem o nome da música, mas aí vem a melodia, entendeu? Mas assim, a experiência precisa ser validada. Porque senão você vai cair naquela também que você falou, né? Que pode ser outros espíritos ali tentando passar por... Isso. E aí eu, enquanto profissional também, eu posso me tornar só uma pessoa que tá inventando um monte de baboseira. Sacou? E eu não quero que a pessoa tenha uma experiência dessa. Eu quero que a pessoa tenha uma experiência mágica. E volte, né, mano? Cara, eu vou te falar que o meu trabalho hoje não é sobre voltar. Eu ganho mais consulentes quando eu estimulo a autonomia deles ao ponto de que eles não precisem mais voltar. É que eles indicam, né, pra outros também, né, isso. Então, por exemplo, a galera que tá me assistindo e que joga tarô comigo sabe, eu falo, cara, volta só ano que vem. Volta só ano que vem. Será que vai vir toda hora? Não, porque aí a pessoa perde a habilidade de lidar com as consequências da vida humana. Você começa a tomar atitudes perante ao que você fala. Isso, e aí, tanto que a pessoa, no meu tarô, cara, se tu vier falar assim, cara, eu devo fazer tal coisa, eu não vou jogar se você deve. Eu vou jogar pra você dizendo o que acontece se você fizer e o que acontece se você não fizer. A escolha disso é tua, eu não posso tirar a tua autonomia. Senão eu deixo de ser seu sacerdote, eu viro teu Messias. Sim, eu viro teu profeta. Vira um profeta. E a gente tá vivendo uma época, né, que elege muitos profetas, né? Então você acessa lá, através daquela bola de cristal, o espírito do desencarnado que tá se consultando contigo. Isso. Certo? Da pessoa, no caso, sei lá, que a pessoa do pai, tá buscando. do avô, da mãe, do irmão, enfim. Você vai...
como funciona? A pessoa coloca a mão, é isso? Isso, a pessoa ela coloca a mão na bola de cristal, eu coloco a mão na bola de cristal, e aí eu faço um processo meditativo com a pessoa que leva ali cerca de 15 minutos, no máximo meia hora, quando eu percebo que a pessoa está muito agitada. E aí eu peço para ela ir... seria meia hora? Às vezes, talvez. Provavelmente, 40 E aí minutos. a gente... Por quê? Porque o processo meditativo, ele começa com um relaxamento. Eu preciso que você esteja tranquilo. E aí depois, quando você estiver tranquilo, aí você fica apto para mexer com a sua substância mental. E aí eu começo a te ajudar a penetrar na bola de cristal também. Sacou? E aí você vai entrando na bola de cristal, eu vou entrando contigo na bola de cristal. E aí talvez você não tenha conhecimento analítico suficiente para observar o que você pode ver de olhos fechados. E aí eu começo a discernir os símbolos. Porque a verdade é que a consciência, ela é tipo a Marginal Pinheiros ali, passando coisa pra caralho toda hora. E aí a gente vai captando os carros que a gente reconhece que são necessários. A gente determina que só vai olhar os carros amarelos. E aí passa um Gol, um Golf, um Jetta. E aí eu vou captando esses símbolos. Mas nesse ponto, então, não seria talvez o mundo espiritual? Seria como se fosse você fazer... Não sei se estou errado. Você se como você falou que se projetava para uma chama de uma vela ou para o espelho negro, você vai também se projetar ali para a bola, a pessoa se projeta para a bola também. Você estaria tendo acesso, então, talvez, a memórias, como você disse, a consciência da pessoa. Não seria como se fosse, então, uma hipnose forense? Caralho. Cara, eu não sei te dizer, porque, por exemplo, a hipnose forense, ela estimula a pessoa a dizer coisas. Sim, a pessoa vai dizer, nesse caso. Isso, e eu não estimulo a pessoa a dizer. Não, então, mas aí seria uma hipnose forense e por aí você tinha um contato, já pela ligação com a pessoa, naquele momento, como se fosse pela uma telepatia. Cara, só não vou dizer que é, porque eu também não tenho conhecimento sobre hipnose forense, por exemplo. Realmente me falta vocabulário. Mas, na realidade, nós corporificamos a memória da pessoa na íntegra, né? Eu tento corporificar ali dentro daquele espaço mental que é criado a memória da pessoa em formato de uma pessoa. E a partir dali a gente conversa, entendeu? Entendi. Agora, então, falando já como se fosse espiritual, tratando-se do espiritual, essa pessoa, esse desencarnado, quando você consegue esse contato com ele geralmente fala o quê? Com você, vamos supor, é lógico, depende da pessoa, mas ele fala o quê? O estado que ele tá, como são as coisas por lá, ou vem manda algum recado, como é que é? Então, depende muito da pergunta que as pessoas fazem, mas também tem aquilo, né, depende muito do que a pessoa quer saber. Por exemplo, eu já fiz essa sessão para uma moça que teve o irmão assassinado, na verdade para duas, as duas tiveram os irmãos assassinados. E aí elas queriam saber, por exemplo, uma queria saber sobre o caso do assassinato. Como ocorreu ali e tal. Isso. Aí, por exemplo, é uma pena não poder expor isso, assim, mas, cara... Não, exemplo, não precisa expor, não. Pode falar, dar um outro exemplo. Assim, cara, o maluco falou de uma Kombi do cara do ovo, tá ligado? E aí na Kombi do cara do ovo que o corpo dele foi transportado. Caralho. E eu não sabia do caso, tá ligado? E aí ela comentou, não sobre a Kombi, porque a Kombi já era conhecida, mas sobre um objeto que caiu no transporte, entendeu? Que foi pego por outra pessoa, sim, sabe? Por exemplo, uma dessas moças queria saber onde é que estavam as mãos do cara. Pô, o cara foi decepado ali. Isso, ele foi triturado num desses negócios de debulhar grão. Tô ligado. Tá ligado? Aí ela queria saber onde é que estavam as mãos do irmão. Porra. Tá ligado? E aí depois se concretizou, porque mas ele foi falado? Ele informou? Ele informou o local. Isso com você? Isso, ele informou a mão. Assim, então já mata parte da hipnose forense. Porque se ela não sabia, não tinha como ela... Porque ela não teve alcance, ela não teve o que fazer com a informação, mas depois ela ficou sabendo disso. Depois ela realmente... Ela teve a informação de onde foi encontrada a mão do cara. Tá vendo? Mas isso que é interessante. A hipnose forense, ela vai trabalhar em cima, provavelmente, ali da consciência, da memória, até de memórias que você não tem mais uma memória, sim, mas tá no teu subconsciente, de coisas que você viveu. Se nesse caso, por exemplo, ela teve uma informação desse espírito, desse desencarnado, de algo que ela não conhecia, que ela não sabia, que ela não... Então ela não se trata mais de hipnose. Esses bagulhos são muito doidos. Tem uma mina que ela é incrível, o nome dela é Mariana Camarte. Quem quiser conheça, cara. Mariana Camarte, ela é minha amiga há muitos anos. Ela tem os casos mais loucos da cartomancia que você possa imaginar. Traga zero ela aqui. Cara, ela é... Inclusive, Mariana, ela tá no Rio. Mas, Mariana, se você quiser vir aqui, você fica lá em casa, pode ficar quando precisar. Faço contato que eu já faço a Mariana Camarte, cara, ela é incrível.
incrível, irmão, incrível. E ela, assim, tudo na carta ali, ela tem uma visão espiritual, então ela tem espíritos que ajudam ela, o caralho é 4, irmão. Ela é bruta, assim. E aí dentro da cristalomancia a gente faz essas coisas. Na verdade mesmo, hoje eu sou tipo um interlocutor dentro de um processo de comunicação entre duas pessoas na cristalomancia. Pouca gente quer acionar um espírito, sabe? Quer sei lá, chamar a inteligência de Paimon, quer falar com o espírito olímpico de Júpiter. Pouca gente vem querendo falar com essas coisas. Geralmente as pessoas querem falar mais com pessoas, sabe? Dar um adeus, ou algo do tipo, saca? Ou então também vem muita gente que quer saber se a pessoa tá viva ou tá morta. Isso também dá pra identificar por lá? Dá pra identificar. Ah, desaparecidos também? Dá, desaparecidos dá. Caraca, mano. Já, até hoje eu só peguei 2 casos de desaparecidos. Um foi encontrado, o outro não. Mas encontrado através do sim, oráculo? Sim. Caralho. Sim. Foi encontrado hospitalizado lá no Nordeste.